A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de profecia e de escatologia bíblica no seu lar. Eu quero mais uma vez agradecer por sua audiência, a você que acompanha a nossa programação pela TV ou pela internet. Que Deus te abençoe, que as bênçãos do Senhor Jesus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. O sincero desejo do nosso coração é que não só os Instantes Finais, mas toda a programação da Rede Brasil esteja sendo uma bênção para a sua vida. O nosso tríplice objetivo, você já sabe, se você é cristão, se você é evangélico, que você possa crescer espiritualmente, que você seja edificado através do estudo da poderosa, inerrante e infalível Palavra de Deus. Se você não é cristão ainda, se você não é evangélico, o nosso desejo é que você possa receber Jesus como seu Salvador pessoal, para desfrutar de todas as bênçãos através da salvação, quando nós cremos em Cristo. E se você, por alguma razão, já foi cristão, já foi evangélico e parou na caminhada, o nosso desejo é que você possa voltar para a casa do Pai enquanto há tempo. Eu quero também agradecer a você que tem enviado a sua mensagem para nós e o número do WhatsApp está aparecendo aqui. Fique à vontade. Criticar, sugerir, opinar ou mesmo enviar sua dúvida ou a sua pergunta para nós. Se você está acompanhando o nosso programa semanalmente, você sabe que nós estamos estudando sobre a atualidade da mensagem dos profetas maiores, esse tema maravilhoso, esse tema extraordinário, e de forma mais específica nós estamos estudando o livro do profeta Jeremias. Você sabe disso, né? Que esses livros de Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel foram escritos por volta do ano 600 a.C., mais ou menos 2.600 anos atrás, e, é claro, eles tinham um objetivo, um público-alvo específico, né? Que era o povo judeu, mas lendo esses livros, lendo essas mensagens, essas profecias, nós podemos entender que essas mensagens também servem para a nossa geração. Muito do que Jeremias, Ezequiel, Daniel, Isaías falaram, profetizaram naquela época, pode ser aplicado sim a essa geração, e é por isso que nós estamos estudando sobre a atualidade da mensagem desses profetas. Não estamos estudando livro por livro ou versículo por versículo, nem capítulo por capítulo, mas estamos extraindo algumas mensagens, algumas profecias e explicando aqui para os nossos queridos telespectadores. Nos programas anteriores, nós estudamos sobre o seguinte tema, né? Estudamos sobre o templo não poderá proteger a nação. Por que esse tema? Os judeus se confiavam porque tinha um templo em Jerusalém, e diziam assim, templo do Senhor, e achava que a estrutura de pedras, por exemplo, iria livrá-los de uma destruição. E nós vimos que o templo não pôde proteger ou impedir que Jerusalém fosse destruída. Estudamos também sobre o seguinte tema, os sacrifícios sem obediência são inúteis. Ou seja, nos dias de Jeremias, eles até estavam ofertando animais, oferecendo holocaustos, estavam até sacrificando ao Senhor, mas sem obedecer à palavra de Deus, Deus disse que aqueles sacrifícios eles eram inválidos, eram inúteis. Isso nos faz lembrar as palavras de Deus, por intermédio de Samuel a Saul, né? Que é melhor obedecer do que sacrificar. Hoje nós estudaremos sobre o seguinte tema, a idolatria e a verdadeira adoração. E antes mesmo de nós explicarmos esse tema, que está baseado no capítulo 10 de Jeremias, eu gostaria de dizer que este é um dos principais temas do livro de Jeremias. Jeremias destaca-se pela ênfase ao pecado da idolatria, ao paganismo. Você sabe disso, né? Que os hebreus, quando conquistaram a terra de Canaã, não obedeceram a Deus na íntegra, não expulsaram os moradores, não destruíram os seus deuses, aprenderam as suas práticas pecaminosas, idólatras, adoraram aos Baals, aos Baalins, aos Astarotes, aos deuses dos cananeus. E esta, sem dúvida, foi uma das razões pelas quais
tanto o reino do norte quanto o reino do sul foram levados para o cativeiro babilônico. E, já que nós estamos estudando sobre Jeremias, sobre as profecias de Jeremias, a atualidade da mensagem dos profetas, nós não podemos deixar de falar desse tema. Um tema tão atual, tão importante, não é? E mais uma vez eu me dirijo com muito respeito às pessoas de outras religiões, a você que tem em sua casa talvez alguma imagem de escultura. Eu quero lhe convidar para você ver e ouvir o programa hoje. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Da mesma forma como Deus falou ao povo judeu através de Jeremias, eu tenho certeza que hoje Deus irá falar, continuará falando através deste programa. O programa hoje é um alerta, é uma advertência sobre o perigo da idolatria. Deus está chamando o povo judeu para que eles possam abandonar os seus ídolos, abandonar os seus deuses e voltar ao culto verdadeiro, ao culto a Deus. E este programa hoje, né, que está baseado no capítulo 10 de Jeremias, nós vamos também estudar sobre a grandeza de Deus, o poder de Deus, a soberania de Deus. Hoje vamos estudar a diferença dos deuses, dos ídolos, para o Deus único e verdadeiro. Em resumo, Deus estava dizendo a Jeremias: não adorem ídolos, não confie em imagem de escultura, mas você deve confiar no Deus vivo e verdadeiro. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Vamos ler a introdução da nossa aula? Diz assim: no capítulo 10 de Jeremias, mais uma vez o Senhor adverte o povo de Judá sobre a inutilidade da adoração aos falsos deuses. Por intermédio do profeta, o Senhor enfatiza que esses falsos deuses nada mais são do que criações de mãos humanas e não têm poder para salvar ou ajudar aqueles que o adoram. E contrasta a inutilidade dos ídolos com o poder e a majestade de Deus. Jeremias relembra ao povo judeu que o Senhor é o Deus vivo e verdadeiro, que criou os céus e a terra e que tem o poder de salvar e libertar o seu povo, como nós veremos a seguir. Então, em resumo, né, se lermos o capítulo 10 de Jeremias, nós vamos perceber que Deus está dizendo ao povo judeu: não confie em ídolos, não confie em deuses, não depositem a sua confiança em objetos feitos por mãos humanas, mas que nós devemos depositar a nossa confiança no Deus vivo e verdadeiro. É sobre isso que nós vamos estudar hoje. Vamos ver o que diz Jeremias capítulo 10. Eu gostaria de lembrar que este capítulo tem 25 versículos. Nós não estudaremos todos os 25 versículos, nós selecionamos alguns. Vamos estudar os versículos 1 a 7 e depois os versículos 10 a 12, mas você pode ler todos os 25 versículos para ter uma compreensão mais detalhada desse assunto. Vamos ver o que Deus diz através de Jeremias. Diz assim: ouçam a palavra que o Senhor dirige a vocês, ó casa de Israel. Bem, primeiro eu gostaria de dizer o que você já sabe, que a princípio esta palavra de Deus foi para o povo de Israel, de forma mais específica para o povo de Judá, para o povo de Jerusalém. Jeremias profetizou por volta do ano 600, aproximadamente, né? 600 antes de Cristo, por volta do ano 640, 600, mais ou menos antes de Cristo. E nessa ocasião o povo de Israel, o reino do norte, havia sido levado para a Síria, né? Mas Judá e Jerusalém permanecia na sua terra. Então, essa mensagem que é para Israel se dirige de forma mais direta e específica para o reino do sul, para Judá e Benjamim. Deus continua dizendo assim através de Jeremias. Diz assim: assim diz o Senhor, não aprenda o caminho dos gentios. Professor, quem são os gentios? Os gentios são povos, são nações que não são da descendência de Abraão, Isaque e Jacó. E aí nós vamos perceber, né, que nos tempos do Antigo Testamento, eu posso dizer que a humanidade estava dividida em dois grupos, os judeus e os gentios.
Então os judeus eram aqueles descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, que foram chamados de hebreus, depois de israelitas e depois de judeus. É o mesmo povo da linhagem de Abraão, Isaque e Jacó. Mas os gentios, ou as nações gentias, eram todas as demais nações que não habitavam em Israel e que não eram da linhagem de Abraão, Isaque e Jacó. Então, quando Deus diz ao povo de Judá que eles não praticassem, não aprendessem com os gentios, é porque os gentios que não tinham a lei, que não conheciam a Deus, era comum, era normal eles serem pagãos, eles serem idólatras, eles adorarem aos ídolos, adorarem aos deuses, era normal para eles, já que eles não tinham as Sagradas Escrituras, já que eles não tinham as tábuas da lei, já que eles não tinham recebido da parte de Deus revelações maravilhosas, como o povo judeu, Deus estava dizendo, olha, não sigam o seu exemplo. O que era que Deus queria? Deus queria exatamente o inverso. Deus queria que os gentios aprendessem com os judeus. Mas o que foi que aconteceu? O inverso. Os judeus estavam se tornando idólatras como os gentios. Por isso que Deus diz que eles não deveriam aprender as práticas dos gentios. Veja, não aprenda o caminho dos gentios. Nem fiquem com medo dos sinais nos céus, porque com eles os gentios se atemorizam. Olha que coisa interessante. Os gentios, as nações gentias, ficavam olhando para os astros, para os sinais no céu e ficavam atemorizados, ficavam com medo. Mas Deus estava dizendo, vocês não devem se preocupar com isso. Vocês não devem estar amedrontados. Por quê? Vocês têm um Deus vivo, vocês têm um Deus verdadeiro. Vocês não são regidos, guiados, dirigidos pelos astros, pelos signos do zodíaco, posso dizer assim. Por quê? Porque aquele povo tem a lei, aquele povo tem um Deus vivo e verdadeiro. Então eles não tinham necessidade de estarem preocupados com os astros ou com os sinais no céu, porque a confiança do povo hebreu, a confiança do povo de Israel deveria ser depositada em quem? Em Deus, no Deus vivo e verdadeiro. E o momento é oportuno para nós falarmos sobre isso, né? Que às vezes as pessoas ficam preocupadas aí com os signos do zodíaco, com muito respeito, tá? Você, se você crê, se você segue as orientações dos signos do zodíaco, é claro, é uma opção sua. Mas nós que somos crentes, nós que somos salvos, nós que temos a Bíblia, a palavra de Deus, nós que cremos no Deus vivo e verdadeiro, isso não importa para nós. Para nós não existe essa superstição, por exemplo, de em determinado dia ter uma cor de roupa específica, ou o número da sorte, ou estar preocupado se hoje é um dia favorável ou não para fazer novas amizades. Não, para nós isso não importa. Nós somos regidos, guiados, dirigidos por Deus, pela palavra, pelo Espírito Santo. Nós não estamos preocupados com os signos dos zodíacos, nem com os sinais do céu, porque nós temos do céu um Deus vivo e verdadeiro. Dentro de nós temos o Espírito Santo e nas nossas mãos e no nosso coração nós temos a sua palavra. Deus continua dizendo ao povo de Judá através de Jeremias, porque os costumes dos povos são vaidade, são coisas efêmeras, são coisas inúteis. Na Bíblia Viva diz assim: os hábitos religiosos dessas nações são loucura, não é? Eles derrubam a árvore, dela fazem o ídolo, com o trabalho cuidadoso de um artista. Deus está repreendendo o povo judeu para que eles não aprendessem as práticas idólatras dos gentios. Deixa eu ler, abre a tela mais uma vez. Veja o que diz na Nova Almeida Atualizada, diz assim: os costumes dos povos, ou seja, dos gentios, daqueles que não são judeus, daqueles que não conhecem a Deus, são vaidade, são loucura. O que é que eles fazem? É Deus quem diz. Eles cortam a árvore do bosque e um artífice a trabalha com o machado, com a prata e o ouro enfeita, com pregos e martelos a fixam para que não caiam. Veja, aqueles ídolos adorados pelas nações gentias, eles eram tão inúteis que era preciso colocar prego neles para fixá-lo em algum lugar, senão eles caíam.
Sejamos sinceros. Sejamos honestos, com muito respeito a você, que talvez seja de outra religião e talvez ainda tenha essa prática. Mas observe, o que é Deus que está dizendo? A pessoa vai lá, digamos, numa mata, pega uma árvore, pega lá um pedaço de madeira, corta, faz um ídolo, faz um Deus, enfeita com prata ou ouro, fixa em determinado lugar com pregos para que ele não caia e depois depositam nele a sua confiança. Imagine, eu vou fazer aqui uso de uma ilustração. Eu vou fazer de conta que eu sou um artífice. Eu não sou, é só uma ilustração. Então, digamos que eu pegue um pedaço de madeira, faça desse pedaço de madeira um ídolo e depois eu vou me curvar, me prostrar e depositar nele a minha confiança se ele não tem poder para nada. Se ele não fala, não anda, não vê, não ouve, não... Era isso que estava ocorrendo nos dias de Jeremias. E por que não dizer? É isso que ocorre em nossos dias. O povo judeu estava aprendendo as práticas das nações gentias ou gentílicas, depositando nos deuses mudos, surdos e cegos a sua confiança. Há um salmo na Bíblia, que é o salmo de número 115, e eu faço questão de ler esse salmo, para que ninguém assistindo o programa pense que eu estou afrontando o seu Deus ou o seu ídolo. Mas eu vou fazer uso da palavra de Deus, porque as minhas palavras você pode até questionar. Porque eu não sou infalível, mas a palavra de Deus ela é infalível, ela é inerrante. Vamos ver o que diz o Salmo 115? Diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações: onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Então onde é que está o nosso Deus? Está nos céus. E ele é soberano, ele é Senhor. Ele faz tudo o que lhe apraz, ele faz tudo o que ele quer, ele é soberano. Mas em contrapartida diz assim: os ídolos deles, quem? Dos gentios, das pessoas que não conhecem a Deus. São prata e ouro, obras das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz tem, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua boca. Aí vem o conselho de Deus. Não, vem a repreensão e o conselho de Deus. Primeiro a repreensão. Deus diz assim: tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que nele confiam. Essa é a repreensão. Agora vem o conselho. Confia, ó Israel, no Senhor. Ele é o teu auxílio e o teu escudo. Casa de Arão, confia no Senhor. Ele é o teu auxílio e o teu escudo. Vós, os que temeis ao Senhor, confiai no Senhor. Ele é o vosso auxílio e o vosso escudo. Este salmo, ele é muito claro, né? Muito transparente, muito enfático. Deus repreende aqueles que adoram a ídolos, dizendo assim: tornem-se semelhantes a eles, aqueles que o adoram, aqueles que nele confiam. Mas Deus também aconselha, orienta, ensina, confia, ó Israel, no Senhor. Então a nossa confiança deve estar depositada em quem? Em Deus, o Criador de todas as coisas, porque Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele é o Deus vivo, Ele é o Deus verdadeiro, Ele é o Criador de todas as coisas. Só Ele é onipotente, onipresente, onisciente, eterno, imutável. E é isso que Deus exigia do povo de Israel. O decálogo, os 10 mandamentos, Deus começa dizendo assim: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não te encurvarás diante delas, não farás para ti imagem do que existe no céu ou na terra. O que era que Deus queria do povo de Israel, do povo judeu, e eu diria de cada um de nós? Que a nossa confiança seja depositada única e exclusivamente no Deus vivo.
Vejamos o que diz o próximo texto, versículo de número 5, diz assim: olha como Deus compara os ídolos das nações. Diz assim: os ídolos são como um espantalho em pepinal. Eles não falam, né? Deixa eu ler na Bíblia Viva, diz assim: esses ídolos têm tanto valor quanto o espantalho no meio de uma plantação de pepinos. Não são capazes sequer de falar. Você sabe o que é um espantalho, né? Acredito que você sabe. Mas se você não sabe, eu vou dizer: o espantalho é uma espécie de um boneco que coloca-se no meio da plantação para espantar as aves. Por exemplo, para que as aves não venham comer dos produtos da terra, dos frutos da terra. Para que as aves pensem que ali tem uma pessoa, um ser humano. Então é um boneco, parece um ser humano, geralmente coloca um chapéu nele, uma roupa, né? Fica ali aquele espantalho. Que eles não falam, eles não andam, eles não têm poder algum. É isso que Deus compara com os ídolos. Os ídolos não têm poder para fazer nada, só Deus é onipotente. Não sejamos sinceros. Permita-me usar deixa eu usar um exemplo aqui. Eu vou usar um personagem bíblico. Por exemplo, o apóstolo Pedro. Deixa eu falar de Pedro, que foi um discípulo de Jesus, foi um apóstolo, um pregador do evangelho. Aquele Pedro que andou sobre as águas, aquele Pedro que, através dele, Deus fez milagres, foi um dos líderes da igreja no primeiro século. Aquele Pedro que disse àquele coxo: em nome de Jesus, levanta e anda. Aquele Pedro que, quando ia passando, as pessoas colocavam os enfermos para que ao menos a sua sombra. Digamos, é um exemplo. Digamos que eu esteja com a necessidade de querer pedir alguma coisa a Pedro. Olha, para Pedro responder a minha prece, a minha oração, Pedro teria que ser onisciente para saber que eu existo, para ouvir a minha oração. Ele teria que ser onipresente para ouvir a oração das pessoas, as rezas, as petições do mundo inteiro. Ele teria que ser onipotente. Olha, detalhes, esses três atributos, onipotência, onipresença, onisciência, só Deus tem. Em lugar nenhum na Bíblia diz assim: olha, se tiver com alguma necessidade, peça a São Pedro, ou a Santo Antônio, a São Céu. Não existe isso na Bíblia. As nossas orações devem ser dirigidas única e exclusivamente a Deus e em nome de Jesus. Aí Deus diz assim: os ídolos, esses que as nações gentias ou gentílicas adoram, são como espantalho em um pepinal. Eles não falam, necessitam de quem os leve, porque não podem andar. Seja sincero, com muito respeito às pessoas, mas não é isso que acontece nas procissões, que as pessoas precisam conduzir aquele ídolo pelas ruas, pelas avenidas, porque ele não tem o poder de andar sozinho. Deus está dizendo através de Jeremias: os ídolos das nações gentias são assim, são como espantalho no pepinal. Eles não falam, eles não podem andar, se ele não tem o poder de falar. Como diz o Salmo 115, ele tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam. Como é que ele vai fazer milagre? Se o ídolo não é poderoso nem para tirar poeira de sobre si. Se ele estiver empoeirado, alguém precisa passar um pano nele, que ele não tem poder nem de soprar poeira. Como é que eu posso depositar a confiança nele? Aí Deus diz assim: necessitam de quem os leve, porque não tem poder para andar. Deus diz ainda: não tenha receio deles, pois não pode fazer mal, também não pode fazer bem. Ou seja, Deus está dizendo assim: olha, eles são inúteis. Eles nem podem fazer o mal e nem podem fazer o bem. Nem pode dar vida, nem pode matar, nem pode curar, nem pode pôr enfermidade. Eles não vão interferir em nada, influir em nada, nem fazem mal, nem fazem bem. Ele não tem esse poder. O ídolo em si não tem essa capacidade, nem de ajudar, nem de prejudicar ninguém. E eu quero deixar bem claro, porque não pense que isso é uma afronta, não pense que eu estou aqui criticando a religiosidade de alguém. Eu estou querendo advertir, abrir os seus olhos. Eu não posso, de forma alguma, Deus me guarde disso, me comparar com Jeremias. Deus me guarde disso. Jeremias está num nível espiritual muito superior a mim.
inferior a ele. Agora, o que eu estou fazendo, posso dizer isso, é advertindo, é trazendo a palavra de Deus. Da mesma forma que Jeremias, há cerca de 600 anos atrás, trouxe essa mensagem para o povo judeu, hoje Deus está me dando essa oportunidade de trazer essa palavra de alerta, de advertência. E eu não quero que você fique chateado comigo, eu não quero que você fique com raiva de mim, eu não quero que você desligue a sua TV, eu não quero que você mude de canal, eu quero que você entenda que o que eu estou falando tem base bíblica. Eu estou falando aqui pelo Espírito Santo, por amor a você, por amor à sua alma, para que os seus olhos sejam abertos e você venha ser um crente na pessoa de Jesus Cristo. Porque nós temos, graças a Deus, muitos dos nossos irmãos que outrora também foram pagãos, foram idólatras, adoraram imagens, adoraram ídolos, até que um dia os olhos deles foram abertos. E é esse o meu desejo, é essa a minha oração. Que os teus olhos sejam abertos, que o Espírito Santo esclareça os teus olhos. Para quê? Para que você possa ver, você possa enxergar, você possa compreender que somente Deus é poderoso para nos ajudar, nos socorrer, resolver os nossos problemas, salvar a nossa alma, perdoar os nossos pecados. Somente Deus tem esse poder. Vejamos o que diz o próximo texto. Versículos 6 e 7 diz assim: agora, a atenção de Jeremias, ou das palavras de Deus através de Jeremias, vai para outro extremo. Até o versículo 5, ele está falando dos ídolos, dos deuses, que não têm poder para andar, que não têm poder para ver, que são como espantalhos no pepinal. Mas agora ele vai dirigir a sua atenção para os céus. Ele agora vai falar do Deus vivo e verdadeiro. Veja o que diz os versículos 6 e 7, diz assim: não há ninguém semelhante a ti, Senhor. Glória a Deus. Deus é incomparável. Não há ninguém que possa ser comparado a ele. E eu quero ler um texto que está lá no livro de Isaías. No capítulo de número 40 do livro de Isaías, esse texto belíssimo, esse texto maravilhoso. Isaías, capítulo de número 40, versículo 18, diz assim: a quem, pois, fareis semelhante a Deus, ou com que o comparareis? Deus é incomparável. Não há nada, não há ninguém que possa ser comparado ao nosso Deus. O versículo 25 diz assim: a quem, pois, me fareis semelhante, para que ele seja semelhante, diz o santo. É o próprio Deus que pergunta: a quem vocês podem me comparar? A quem vocês podem me fazer semelhante? Não existe ninguém que possa ser comparado a Deus, ou que possa estar em par de igualdade. Jeremias capítulo 10, versículo 6 diz assim: não há ninguém semelhante a ti, Senhor. Tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Glória a Deus. Deus é grande, e o poder do nome dele é grande também. Aleluia, glória a Deus. Deus é tão grande que quando Salomão construiu aquele templo em Jerusalém, aquele templo belíssimo, que chamava a atenção de quem por ele passava, aí Salomão, na sua oração de dedicação, diz assim: nem o céu dos céus pode te conter, quanto mais este templo que eu edifiquei para o teu nome. Glória a Deus. Salomão mandou construir o templo, mas disse assim: Deus não cabe aqui dentro desse templo. Esse Deus é tão grande que o universo, sendo infinito, Deus pode medi-lo com o palmo da sua mão. Que as nações são perante ele como que uma gota d'água. Aí as ilhas, as nações são como nada, e as ilhas como uma gota d'água num balde. Aí Jeremias fala, não é, que Deus é grande. Vamos ler o texto mais uma vez? Capítulo 10, versículo 6, diz assim: tu és grande, e grande é o teu poder, é o poder do teu nome. Quem não temeria a ti, ó Rei das nações? Olha que coisa interessante. Ele não é só o Rei de Israel, mas ele é o Rei das nações. Isso fala da soberania de Deus, aquele que é Senhor. Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Ele é Rei de todas as nações. Porque isto te é devido,
porque entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino não há ninguém semelhante a ti. Glória a Deus. Como é bom servir a esse Deus que é onipotente, porque tem todo o poder. Esse Deus que é onipresente, porque pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Esse Deus que é onisciente, que tem todo o conhecimento. E esse Deus que é tão grande que nem o céu dos céus pode contê-lo. É isso que Deus quer de nós, que nós possamos depositar nele a nossa confiança. Nesse Deus que é vivo, nesse Deus que é poderoso, nesse Deus que é incomparável. Veja o que diz o versículo de número 10. Diz assim: mas o Senhor é o verdadeiro Deus. Ele é o Deus vivo e Rei eterno. Primeiro diz que Ele é Senhor. E Senhor aí não é pronome de tratamento. Senhor aí está falando da soberania. Está falando que Ele é o governante. Está dizendo que Ele é Senhor de todas as coisas. Está falando de sua soberania. Mas não só isso. Ele não é só Senhor. Ele é verdadeiro. Ele não é um Deus falso. Ele não é um Deus com D minúsculo. Ele é o verdadeiro Deus com D maiúsculo. Aquele que criou todas as coisas. E o que mais? Ele é o Deus vivo. Ele fala. Ele ouve. Ele vê. Ele anda. Ele é o Deus vivo e Ele é o Rei eterno, porque Ele reina pelos séculos dos séculos. Ele reina desde a eternidade passada até a eternidade futura. E o que mais? Diz assim: a terra treme diante do seu furor e as nações não podem suportar a sua indignação. Observe que se esse Deus se irá contra a nação, se irá contra a terra, ninguém pode suportar. A felicidade nossa é que Deus é longânimo, é que Ele é misericordioso, Ele é tardio em irar-se. Mas se Deus for derramar a sua ira sobre o mundo, sobre a terra, ninguém suporta. Você deve lembrar do que aconteceu com a geração diluviana, né? Aquela geração de Noé. Deus destruiu todos os seres humanos e animais, exceto aqueles que estavam dentro da arca. Você deve lembrar de Sodoma e Gomorra, quando Deus derramou a sua ira e fez cair fogo e enxofre sobre aquelas cidades. Você deve lembrar o que aconteceu com as 12 tribos de Israel, reino do norte e reino do sul, que foram levados, expulsos da sua terra, foram levados por outras nações. Então esse Deus é vivo, esse Deus é grande, Ele é Senhor, Ele é Rei. Mas observe que o texto nos chama a atenção também para a sua ira. Observe, a terra treme diante do seu furor e as nações não podem suportar a sua indignação. Se Ele quiser, se Deus quiser destruir, quem é que impede? Quem é que impede dele mandar um terremoto, um furacão, um vulcão, um tsunami, um maremoto? É assim. Que Deus nos guarde, assim, que a ira de Deus se manifeste para Ele destruir tudo aqui, porque isso para Deus é coisa pequena. Mas vejamos ainda o que diz os versículos 11 e 12. O versículo 11 diz assim: digam-lhes o seguinte: os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e de debaixo destes céus. Sabe o que é que Deus está dizendo? Eu vou lhe dizer com as minhas palavras: chegará um tempo, chegará um dia que não haverá mais idolatria, não haverá mais paganismo, os deuses serão destruídos, serão arruinados e aniquilados. Sabia disso? Pois eu estou dizendo, baseado nas Sagradas Escrituras. Durante o milênio, durante o reino milenial de Cristo, Jesus reinando na terra, eu duvido que exista algum templo dedicado a outro Deus ou a outro ídolo. Eu duvido que tenha. Que ninguém se atreva a se curvar diante de imagem de escultura. É Deus que está dizendo que os ídolos um dia desaparecerão. Durante o estado eterno e perfeito. Quando todas as coisas forem restauradas. Quando o homem tiver mais uma vez comunhão com Deus, como era outrora lá no Éden, não existirá. Os deuses deixarão de existir.
Os deuses serão destruídos, aniquilados, enterrados, queimados, destruídos, mas Deus para sempre permanecerá. Deixa eu ler mais uma vez o versículo 11 para eu concluir com o versículo 12. O versículo 11 é assim: digam-lhes o seguinte, Jeremias, diga aí a este povo, dizer o que, Senhor? Os deuses que não fizeram os céus e a terra, ou seja, os falsos, aqueles feitos por mãos humanas, aqueles feitos de madeira, prata, ouro, o que é que vai acontecer, Deus? É para eu dizer o que, Deus? Aí Deus diz assim, pode dizer aí, desaparecerão da terra e de debaixo dos céus. Por quê? Porque são falsos, são objetos feitos por mãos humanas, serão queimados, destruídos, aniquilados, arruinados. Mas vamos ler o versículo 12, eu quero concluir o programa hoje lendo o versículo 12. O Senhor fez a terra pelo seu poder. Ou seja, esse aí vai permanecer para sempre, porque ele fez a terra com o seu poder, com a sua sabedoria estabeleceu o mundo e com a sua inteligência estendeu os céus. Deixa eu ler aqui na Bíblia Viva, capítulo 10, versículos 11 e 12, assim: digam a essa gente que adora os ídolos. É a recomendação de Deus para Jeremias. Essas imagens que vocês chamam de deuses, glória a Deus, que não fizeram a terra e o céu, desaparecerão da terra e de debaixo dos céus. Deus está dizendo assim, eles vão desaparecer. Chegará um tempo que eles vão deixar de existir. Quem fez a terra pelo seu poder foi o Senhor. O que já existia antes da terra existir. O que é eterno. Porque você sabe disso, né? O planeta Terra não é eterno. Porque teve tempo que o planeta Terra não existia. Passou a existir quando Deus disse haja, não foi assim? No princípio criou Deus os céus e a terra. Então a terra não é eterna. O homem não é eterno. Houve tempo que não existia homens. Os anjos não são eternos. Houve tempo que não existiam anjos. Mas Deus é eterno. Ele já existia. Antes de existissem os mundos. Não é isso que diz o Salmo 90, verso 2? Que de eternidade, eternidade tu és Deus, que antes mesmo que a terra fosse criada, que os mundos existissem, sim, de eternidade, eternidade tu és Deus. Então esse Deus que é eterno, que já existia antes mesmo da criação de todas as coisas, ele vai continuar existindo. Deixa eu ler mais uma vez o versículo 12, aqui na Bíblia Viva, e diz assim: quem fez a terra pelo seu poder foi o Senhor. E ele fez de que forma? Com a sua sabedoria. Ele firmou o mundo e com o seu entendimento ele estendeu os céus. Em resumo, que é que eu aprendo com estas palavras de Deus através de Jeremias? Eu vou tomar para mim essa palavra, tá? Para que você não se sinta ofendido, eu vou tomar para mim. Para que você não pense aqui que eu estou afrontando a sua religiosidade, eu vou tomar para mim, tá certo? Eu vou fazer o seguinte, hoje eu vou ser egoísta, eu vou aplicar este texto para a minha vida. Deus está dizendo assim, Givanildo, não deposite a sua confiança em ídolos. Deus está dizendo, Givanildo, esses ídolos que as pessoas vão lá na mata, pegam uma madeira, corta, faz um ídolo, bate o prego, fixam ela para ela não cair. Esse ídolo aí é mudo, ele não fala, ele não anda. Deus está dizendo para mim assim, Givanildo, esse ídolo aí, não confie nele, porque ele é como um espantalho. Ele não fala, não anda, ele não tem poder algum. Confia em Deus, confia em mim. Deus está dizendo para mim, confia em mim, Givanildo. Deposita em mim a sua confiança, porque eu sou o Senhor, eu sou Deus vivo, eu sou o Deus verdadeiro. Deus está dizendo para mim assim, esses ídolos um dia desaparecerão. Eu vou falar do estado que eu conheço algumas cidades, não todo o estado de Pernambuco, eu não posso dizer isso. Eu não posso dizer que conheço todo o estado. Mas, em algumas viagens que realizei por esse estado, é muito comum nós encontrarmos templos onde existem imagens de escultura. E, por sinal, algumas delas valiosas e, por que não dizer, valiosíssimas no sentido humano, não espiritual, né? Porque são obras de arte que custam muito dinheiro, custaram muito caro. E por onde nós andamos, nesse estado de Pernambuco, às vezes até uma cidade pequena, singela, sem muita notoriedade no estado, mas ali tem uma capela, tem um templo com obras de artes
raríssimas, valiosíssimas. Mas sabe o que Deus está dizendo para mim, através de Jeremias? Deus está dizendo assim: um dia eles deixarão de existir. Por mais valiosos que sejam, no sentido humano, monetário, não espiritual, vão deixar de existir. Agora o Deus vivo, o Criador, ele existirá para sempre. Porque ele é o Deus vivo, é o Deus verdadeiro. Então, se você deseja, confie em Deus. Abandone os ídolos, as imagens de escultura. Não depositem neles a sua confiança. Como diz o Salmo 115. Leia na sua Bíblia, por favor. Leia na sua Bíblia. Deus está dizendo assim no Salmo 115. Tornem-se semelhante a eles, aqueles que nele confiam. E Deus diz: confia, ó Israel, no Senhor. Deus deseja de cada um de nós que abandonemos a idolatria e depositemos nele a nossa confiança.